Você tá conhecendo um ser humano, né? Aí esse ser humano, menina, ele te pede em namoro. Aí você fala, poxa, que legal, né? Vou começar a namorar. Aí na semana seguinte ele aparece assumindo outra pessoa. É o que aconteceu com essa querida aqui, Ana Luísa Berman. Vamos assistir. O dia que o meu conversante viajou 600 quilômetros de um estado para o outro, veio na minha cidade, passou uma semana comigo, me pediu em namoro e quando ele chegou na cidade dele, ele postou foto com outra. Eu não sei se esse vídeo vai ser postado, mas eu vou gravar porque isso é uma história muito legal que aconteceu na minha vida. Hoje eu dou risada, gente, mas foi uma coisa, assim, traumatizante pra mim. Tô eu lá... É uma história muito legal, galera. Eu adorei. Eu amei também. Entediada, sem muita coisa pra fazer... Conversava com um rapaz de outro estado. Eu não vou nem falar o estado. Mas a gente conversava, ele é de uma cidade muito grande, muito grande. E eu moro aqui em Minas Gerais. E aí ele é muito lindo, mais velho. Eu gosto de homens mais velhos, gostava, né? Hoje já passou essa fase da minha vida. Então, ele super me encantou. E eu acho, gente, que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Eu acho não, eu tenho certeza. Moço bonito, alto, todo tatuado, aquela coisa assim, olhos claros. Meu Deus, ele era a coisa mais linda do mundo. Eu, pelo menos, achava. Muito bem sucedido. Não rico, não, mas ele tem um emprego muito bom, que eu também nem sei se essa parte da história é verdade. Rico de vida, de felicidade, rico de beleza, né? Rico de outras coisas que importam na vida. Não tem muitas outras, mas... E ele tem uma vida muito estável. Numa cidade muito grande, isso é difícil, né? A pessoa já ter casa própria e tudo mais. É meio complicado. Então, assim, ele realmente tinha uma vida muito estável. Aí eu passava, assim, pela minha cabeça, né? Falei, gente, mas... Que estranho, né? Um moço com essa idade, com esta vida, estar solteiro, algum problema ele tem que ter. Mas eu estava num momento de carência, então eu ignorei esse fato. Aí conversamos por um tempo, ele foi dando uma esfriada, e aí parou de conversar. Beleza. Eu segui minha vida, né? Até porque eu não botava tanta fé nisso. Queria, porque ele era muito bonito, mas eu não tava botando fé nisso. Passou 2 meses, a gente voltou a conversar, ele, por que a gente se afastou e não sei o quê? Vamos voltar a conversar e eu tô super disposta a ir aí, vou entrar de férias e vou aí te ver. Eu pensei, mas você vai viajar 600 quilômetros pra vir aqui? Aí ele, vou, claro que vou, porque você é uma pessoa maravilhosa, a gente vai dar super certo, a gente vai namorar, vai casar, você vai vir morar comigo. Ele falava isso, que eu ia morar com ele. Sem ter nem me conhecido. Então aí você já imagina o quanto que a coisa era realmente Gente, 600 muito problemática. 600 quilômetros é realmente uma coisa... Porra! É muita vontade mesmo. É de carro ou de avião? Aí tá, eu falei assim, beleza, eu vou seguir com isso daqui, mas eu duvido que ele venha, porque realmente é longe um lugar do outro. Mas aí as coisas foram se aproximando, eu fui vendo que ele realmente iria vir, e aí um ponto importante. Um tempo antes, tipo assim, uns 2 meses antes dele vir, lá na primeira vez que a gente se afastou, eu stalkeei o Instagram dele, porque eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada, ele estava indo num show. E aí eu stalkeei, eu falei, cara, ele não tá indo nesse show sozinho. E achei a pessoa que foi no show com ele, uma moça. Que assim, a aparência da moça não tinha nada a ver com ele, porque ele é um cara todo tatuado, gosta de rock, e a moça era o outro oposto. Pensei, falei, tá, né, deve ser uma ficante, alguma coisa. Aí, beleza. Eles foram no show um dia, no outro dia ela postou um café da manhã, que eu tinha certeza que era na casa dele. Aí a gente se afastou, beleza, falei, tá, tudo certo, né? Só que aí passou um tempo, a gente voltou a conversar de novo, eu não sabia se essa moça ainda existia na vida dele ou não, então eu ignorei essa informação. Beleza. Acontece que ele veio, o dia que ele chegou, ele falou assim, então, vamos namorar? Como é que vai ser? E aí, quanto tempo vai demorar pra você ir morar comigo? Aí eu, calma, cara, vamos se conhecer primeiro, você acabou de chegar, então... Caralho, não, calma aí, gente, que maluquice do caralho. Ela tava afim, né? Vamos combinar, por que é que ela abriu tanto as possibilidades? Por quê? Às vezes é porque o cara é gostoso, às vezes... Vamos ver como que vai ser essa semana. E aí depois a gente vê o que a gente faz. E aí a gente tinha combinado de fazer uma viagenzinha no final de semana, coisa de casal, cabana no meio do mato. Fomos. Foi lindo, maravilhoso. Só que ele era muito agitado. Muito Gostoso. agitado. Ele chegou aqui, era tipo quase 11 horas da noite. E ele assim, no pique da agitação dele. Eu acho que ele tava em mania. Não pode uma coisa dessa. Ele deve ter um probleminha de cabeça. Aí...
Ficamos esse final de semana lá na cabana, foi muito bom, ele muito agitado, muito empolgado, vamos namorar, você vai morar comigo. E ele sempre repetia muito isso, vamos namorar, você vai morar comigo. Imagina se Queria essa mesmo garota que eu tivesse... largasse a minha vida aqui e fosse pra lá. E vocês acreditam que eu deixei essa informação passar na minha cabeça de que eu iria morar com ele? Eu estava realmente disposta a, se desse certo, eu ir morar com ele. Aí, a gente tinha um combinado que... Até agora a gente já percebeu uma coisa, né? Que ela... O cara vai e volta, o cara some, o cara tem outra, o cara é doido. Mas tudo ela deixa passar, por que será? Eu ia entrar de férias, isso foi em julho. Eu ia entrar de férias em agosto, então eu iria pra casa dele em agosto, lá pra cidade dele. Aí em agosto eu iria pra cidade dele, setembro era o meu aniversário, ele iria voltar. Outubro era o aniversário dele, eu iria de novo. E aí depois disso a gente ia ver o que a gente ia fazer, se eu já iria morar com ele ou não. Então essa coisa ficou combinada. Gente, eu sei que passamos a semana juntos, esse cara não ficou na minha casa, porque eu falei pra ele que não era legal, porque eu moro com uma amiga minha, então era melhor cada um ficar no seu canto, mas a gente ficaria o tempo todo juntos, tanto que eu fiquei no Airbnb com ele a semana toda. Aí a gente saía todos os dias, o dia que a gente não saía, a gente fazia comidinha em casa, pedia comida, era aquela coisa super romântica. Ele ficou num Airbnb belíssimo, num apartamento lindíssimo, super alto, tinha uma piscina lá em cima com borda infinita, coisa mais linda do mundo. Eu falei, agora, né, achei o homem da minha vida. Não era rico, mas a gente tinha gostos muito parecidos, de música, de tudo. Realmente parecia que ele era a pessoa da minha vida. Mas, quando a esmola é muita, o santo desconfia. E eu desconfiava. Eu queria muito que fosse aquilo mesmo. Mas eu sei que as coisas não são desse jeito. E quando começa intenso demais, a chance de dar errado, minha filha, é gigante. E isso é uma lição que você tem que levar pra sua vida. A minha mãe sempre me falou isso. As coisas têm que ter o seu tempo. Jura? Não tenta pular as etapas, porque se você pular as etapas, vai dar errado. Então, hoje, eu aprendi a escutar ela. Mas antes eu não escutava, não. Ele conheceu a minha mãe. Teve um dia que a gente precisou ir lá na casa da minha mãe, porque eu ia pegar um negócio, só que eu achei que ele não ia descer do carro. Aí, cheguei lá, desci do carro, fui falar com a minha mãe, ele desceu, se apresentou pra minha mãe, abraçou a minha mãe ficou encantada, porque ele realmente era muito bonito. Era uma coisa assim, gente, não tem condição, eu não sei explicar pra vocês, ele é alto. Manda pra mim na DM a foto. Aí... sei que passamos a semana toda. Teve um dia que eu desconfiei um pouco. Por quê? Ele sempre... Desconfiou de quê? A gente sempre ficava junto e ele sempre me buscava no trabalho pra eu dormir com ele lá no Airbnb. Ele me levava e me buscava. Aí teve um dia que eu falei, olha, eu vou embora pra casa pegar roupa e aí você me busca em casa. E aí a gente tinha combinado de jantar fora e tal, e depois ele ia me buscar, a gente ia jantar. Aí eu... combinei com ele um certo horário, acho que era 7 ou 7h30, não sei, dele vir me buscar. E ele tava me respondendo normal, tipo assim, faltava 20 minutos pra dar a hora dele me buscar, ele sumiu. Não respondeu a mensagem que eu mandei. E demorou cerca de, tipo assim, 1h30 ou mais pra ele me responder. Quando ele respondeu, ele falou assim, ai, nossa, eu cochilei, tava tão cansado resolvendo coisas do meu trabalho e acabei cochilando. Achei estranho, né? Porque assim, ele tava me respondendo, do nada... ele parou. E muito rápido. Como que uma pessoa dorme assim tão rápido? Mas ignorei esse fato. Eu fui realmente pensar nisso depois que a merda aconteceu. Aí, beleza. Ele veio e me buscou, a gente jantou, fomos pra casa dele, lá pro Airbnb que ele tava ficando. E assim, gente, seguiu a vida. Seguiu normal. Como eu trabalhava numa empresa que às vezes fazia eventos finais de semana, eu trabalhava com carro. E aí às vezes tinha feirão. Ia ter um feirão muito grande. O maior que aquela loja já fez. E eu iria ter que trabalhar no sábado até tarde e no domingo também o dia inteiro. E era o último final de semana dele aqui, né? Ele veio numa sexta, passou a semana, no outro final de semana ele ia embora. E ele tinha deixado combinado de ir embora no domingo ou na segunda-feira. Aí eu falei, tá, mas aí eu vou trabalhar esse final de semana. Gente, ele passou então quase 10 dias aí, né? O gostoso passou 10 dias. Todo, eu vou trabalhar sábado até tarde, domingo eu vou... esse Airbnb cantou! trabalhar também até ali na metade da tarde. Então a gente vai ter só a noite pra ficar junto. Ele, não, tudo bem, tudo certo, eu vim ciente disso. Tá. Não sei o que aconteceu com esse homem, na verdade eu sei. Na sexta-feira, ele falou assim, acho que eu vou embora amanhã. Eu falei, mas você não ia embora domingo? Não, mas é que eu tô cansado, você vai trabalhar também, é melhor eu te deixar à vontade.
Achei super estranho, porque ele já tinha combinado que ele iria embora no domingo ou na segunda. Mas beleza. Me deixou no trabalho sábado, de manhã, agradeceu por tudo, vários elogios, não sei o que, vamos se falando. E tínhamos deixado combinado que eu iria em agosto. Isso foi final de julho, gente. Em agosto eu iria, em setembro ele viria, em outubro eu iria. Ele queria que eu morasse com ele. Eu tinha contato até com a mãe dele, pra vocês terem ideia. Quando ele veio pra cá, ele falou, olha, eu tô te mandando o número da minha mãe, porque eu vou pegar a rodovia, se acontecer alguma coisa, você tem o número dela, eu já passei o seu pra ela também, ela já sabe quem é você e tudo mais. Falou pra mim, que falava pra mãe dele que ele estava apaixonado por uma mineira. Gente, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E eu vou ter que fazer uma parte 2, porque já tá dando 10 minutos de vídeo. O dia que o meu... Gente... Até então, perfeito. Gostoso, tinha dinheiro para Airbnb bonito. Passou a semana inteira lá, falou da mãe, conheceu a mãe dela. Até então, ela só tá achando a história estranha agora, depois que passou. Não porque até então eu tô achando 10 de 10. E menina, foi embora no sábado. Ia chegar lá, tipo, de tarde, à noite mais ou menos. Aí, tá, né? Ele foi embora e assim, ele começou a me dar um gelo. Foi embora e não conversava tanto mais, não respondia quando eu perguntava, e aí, tá tudo bem? Como que tá a viagem? Fiquei super preocupada, né? E ele não respondia. Tá. Deu bem à noite, assim, umas 10 horas da noite, ele falou assim, eu cheguei, tava super cansado, fui arrumar minhas malas ali, colocar as coisas no lugar. Tá sempre cansado ele também, né, menina? O tempo inteiro sumindo porque tá cansado. E agora eu vou dormir porque eu tô cansado. Tá, né? Aí, gente, a gente sempre sabe das coisas. Falei, cara, tem alguma coisa errada. O meu sexto sentido, ele nunca, mas nunca falha. Falei, vou caçar, né? Fui lá na menina que já tinha ficado com ele, né? Que é a menina do show. Fui olhar o Instagram dela. O Instagram dela era aberto. Ela não tava na casa dele. Não só estava na casa dele, quanto postou uma foto. A foto era o seguinte, isso no sábado que ele me largou cedo no meu trabalho e foi embora. Postou uma foto com ela, os dois sentados no sofá, com um lanche desse tamanho na mão, ela segurando o dela e ele segurando o dele, encostadinho assim, o lanche um no outro, eles de rosto colado um no outro, e ela estava, isso pegou muito pra mim, ela estava com um pijama, e não era um pijama bonito de renda, era um pijama antigo, parecia antigo, era de manga comprida, uma coisa bem nada a ver, assim. Não era um pijama de alguém que está conhecendo a pessoa, era um pijama que você usa quando você já, Não tá conhecendo a pessoa, porque até você já conhecia ela? Até você já tinha visto ela saindo com ele? Tá longe num relacionamento, porque a gente sabe, a gente tem essas coisas. Quando você tá ali no calor da emoção, que você tá conhecendo uma pessoa, você usa uma rendinha, um bebidolzinho, um negócio. Você não usa um pijama de manga comprida todo desbotado. Usa? Não usa. Você não usa uma cuecona, assim, uma calcinhona com um furinho no rego? Aí ela postou essa foto no Instagram dela, aberto pra todo mundo ver. Aí eu falei, de duas uma. Ou ele tá me privando desse... Porque a escondida não era ela, a escondida era você. Stories, ou ele não reposta. Mas se ele não reposta, essa mulher é muito doida. Pensei, né? Aí tem um negócio que você vê os stories de uma pessoa por um link lá, pelo Google, sem você ter uma conta no Instagram. E aí eu usava isso pra ver os stories dessa mulher. E aí eu fiz a mesma coisa. Calma aí, tem isso, gente? Tanta gente que eu não vejo stories que eu não quero que fique marcado que eu vi. Existe uma forma de ver pelo Google? Pra ver os stories dele, porque pensei, às vezes ele me privou. E realmente não privou, porque ele não repostou a foto. Então eu fiquei pensativa, falei, gente, mas como que ela posta uma foto dos dois, casalzão, no Instagram dela pra todo mundo ver e o cara não reposta, tá tudo bem? Mas e daí, gente? Quem é que fica repostando foto? É normal isso? É obrigatório repostar? Pra ela, ele não repostar, porque pra mim não estaria tudo bem. Mas ok. Fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, essa é uma regra nova do relacionamento que eu não tô sabendo. Mando mensagem, eu não mando. Mando mensagem, eu não mando. Ele não tinha respondido a última mensagem. Eu falei, eu vou esperar amanhã, a hora que ele responder, que ele mandar bom dia, eu converso com ele. Acontece que ele não mandou bom dia. Não mandou, meu amor. Sem meu mandar, amor. mas... Eles já namoravam. Eles já...
Eles já namoravam, brigaram, terminaram, ele lembrou de você, foi pra tua casa, passou a semana inteira, eles reataram e ele voltou. Você já é a outra. Ele não mandou bom dia, não me respondeu. Aí deu ali pelas 10 horas da manhã e eu falei, bom dia, fulano, tudo bem? Quando você tiver um tempinho aí, você me responde que eu queria falar um negócio com você. Ele não respondeu. Aí fui olhar os stories da gata de novo. Ela simplesmente postou uma foto com ele novamente, os dois numa cafeteria, tomando café da manhã, e uma música do Jorge Mateus. Sabe quando você posta os stories e você coloca a música pra passar a letra assim, ó, na frente dos stories? Ela colocou isso. Era uma música do Jorge Mateus. Qual era a letra? Romântica, e a letra assim, passando, e os dois tomando cafezinho na cafeteria. Logo depois, ela postou a foto dos gatos dele, porque ele tem gato. Tinha, não sei. Postou foto dos gatos dele lá na casa dele. Aí depois eu acredito que ele tenha deixado ela em casa. Algo aconteceu, aí parece que ele foi jantar com a mãe, almoçar com a mãe dele. Ele postou sobre isso, sobre o almoço com a mãe dele, com a família dele. Com ela, ele não repostou nada. Aí, A garota o dia inteiro atualizando assim o Instagram. Pra ver se vinha stories novo. eu já achei estranho de novo. Falei, mas é a segunda foto que essa mulher posta. E ele não reposta. O que está acontecendo? Sei que no final do dia ele me respondeu, pediu desculpa, falou assim que tava muito corrido, que acordou super tarde e que tava aproveitando Tava muito o dia com a mãe cansado dele também. pra matar a saudade. Aí ele, mas o que você queria falar mesmo? Aí eu falei assim, pois quando que você pretendia me contar que você tem uma namorada? Aí ele, eu? Namorada? Quem te falou isso? Aí eu só mandei a foto. Tirei um print dos stories da menina e mandei pra ele. Aí ele, ai, não era pra você ter visto isso. Isso realmente aconteceu, não nego. Mas não era nada premeditado. Premeditado. A mulher tá na casa dele, postando foto com ele no Instagram dela, de pijama velho. E não era premeditado. Mas e daí que é então, ele premeditado? achou ela no meio da rua e falou, vamos lá pra Mas e daí que não é premeditado? Premeditado ou não premeditado o fato é que ele está ficando com outra pessoa. casa, comer um lanche, dormir comigo, tomar café da manhã comigo e ela simplesmente postar uma foto com ele. Quem posta foto com uma pessoa é porque já é um relacionamento, aquilo ali já vem de muito tempo. Ou essa mulher é maluca. Mas realmente já vinha de muito tempo, por quê? Lembra do show que ele foi? Ele foi com ela. Então eu acredito, gata, que ele nunca tinha terminado com essa menina. Não sei, até hoje eu não sei o que ela era dele. Mas... Namorada. alguma coisa deve que era, né? Porque como que a gata posta foto com o cara assim, o cara não reposta, ela continua postando, sendo que eles não são nada. Nunca descobri exatamente o que ela era dele. Ele deu umas desculpas Namorado. lá, eu tentei entender, porque eu tenho uma necessidade muito grande de entender o problema. A pessoa A faz gente uma merda notou. muito grande, ao invés de eu só ignorar, eu fico perguntando. Eu quero saber Sim, o eu porquê, também quero. o que te levou a ser uma pessoa. O mínimo que eu quero saber da pessoa é falar, não, agora você vai me contar essa fofoca inteira. Quem é ela? Não que eu esteja interessada em brigar, não. Eu só queria saber a fofoca inteira Eu mesmo. tô horrível de estar aqui falando que quer que eu more com você, que eu namore com você, e aí depois você tá postando foto com a mulher no mesmo dia. No mesmo dia. Aí, por fim, ele mandou um textão lá. Tipo assim, a gente conversou no domingo. Chegou à noite, assim, ele não respondeu mais. Passou a segunda-feira inteira sem responder. Aí, segunda-feira à noite, ele mandou um texto desse tamanho. Falando que eu era uma ótima dona de casa, que eu cozinhava muito bem, mas que realmente, assim, no começo pra ele foi muito bom, mas depois foi esfriando e que ele buscava o fogo da paixão pra assumir um relacionamento. E que esse fogo da paixão não tinha se mantido aceso. Ele falou com essas palavras, gata. O Ai, chamou de esquisita frígida. fogo da paixão não se manteve aceso. Tá bom pra você. Aí eu olhei aquilo e falei, ai, realmente, olha, sinceramente, não compensa nem eu conversar. Aí, não respondi mais. Depois ele me mandou um áudio, me chamando de Ana Lu, me desculpe, eu te agradeço, não sei o quê, mas assim, eu tirei muitas fotos da viagem, muitas fotos dentro da sua casa, e eu gostaria de saber se você me dá permissão para postar essas fotos. E aí eu só consigo pensar o seguinte, cara, o que ele falou pra essa mulher pra ele vir pra cá e ficar uma semana aqui? Nada, porque eles estavam terminados. Sabe? Porque se ela era namorada dele, do mesmo jeito que ele tentou me enganar, ele deve fazer isso com ela também. O que será que ele falou pra ela? Aí, gente, eu sei que
Quando ele mandou essa mensagem perguntando, né? E pra mim foi uma situação muito engraçada. Eu achei engraçado, sabe? A disposição de um homem de viajar tantos quilômetros, porque é longe pra caramba. Gastou dinheiro ficando nesse Airbnb, saindo, né, durante a semana. Aproveitou, gente. Aproveitou conhecer outra cidade, conhecer outras. Foi pra cabana lá, foi ele que pagou. O carro dele é um carro que gasta bastante gasolina, então assim, que disposição é essa pra ir atrás de uma pessoa que você não tem intenção de ter nada? Amei uma informação tão específica, né? O carro dele é um carro que gasta bastante gasolina, inclusive. Bebe gasolina, que nem um Opala velho. Nada com ela, sabe? E depois eu não tive mais contato com ele. Pra mim foi irrelevante. Foi realmente muito engraçado. E aí depois que ele mandou essa mensagem falando, né, que queria postar as fotos na sua casa, será que você tem problema pra você? Eu falei, cara, eu posto o que você quiser, tá tudo certo. Não se preocupe comigo, tá tudo bem. E Não sei se você tá se preocupando comigo, mas assim, não se preocupe, fique de boa. depois de um tempo, porque assim, realmente foi uma coisa tão engraçada, tão irrelevante, que eu não bloqueei ele, não tirei ele do meu Instagram, foi realmente cômico. E aí eu vi que depois de um tempo ele começou Não, eu amei que ela levou na mó esportiva, assim. Amou. a namorar outra, não a moça do pijama, outra moça aleatória. Eu fiquei pensando, sabe, coitada da moça anterior. Coitada não, porque eu também não sei o que ela esperava dele, né, o que era essa relação pra ela. Mas eu queria saber. Queria muito saber dessa fofoca. Saber pra ela como que foi. O que ele falou pra ela que ele ia fazer uma semana em Minas Gerais. Ele postou foto na cabana lá, sabe? Que a gente foi no final de semana. Não sei se ele privou ela ou se ele não privou, mas queria muito saber dessa fofoca completa. Às vezes ele deu de doida com ela, assim como deu com você. Gente, que história de coisa louca. Olha aqui os comentários. Amiga, eu sei tudo. Eles estavam terminados. Ele lembrou de ti, no desespero correu atrás de você. Aí na semana rolando, eles se acertaram. Ele te deixou correndo e foi lá sábado. Por isso ela estava mais amorosa, postando mais. Era a postagem de quem reatou, foi isso. Pra mim também é isso. Sinceramente, pra mim foi exatamente isso que aconteceu. Eu amei esse aqui, ó. Eu vim pela fofoca, mas me apaixonei a hora que ela soltou o cabelo. O cara é atacante até nos comentários do TikTok, tá? É isso aí, Ribamar, arrasa. O meu marido não reposta nada que eu posto, casados há 9 anos, deve ser bem doida. É igual a mim, também não entendi. Pois eu teria feito questão de contar pra ela. Pra quê? Aí aqui, ó, essa querida. Como que é esse negócio de ver story pelo Google? E aí mandaram aqui, ó, storiesig.info/pt. Calma aí, deixa eu só guardar aqui. Só vai que, gente. Vai que eu preciso. Fotos na sua casa? Ele não ficava no Airbnb? Amiga, pesquisa o nome no Jus Brasil. Juro, eu te juro. Ainda tem mais coisas, ó. Teve um dia que eu desconfiei um pouco. Amiga, eu desconfiei em todos. Eu não desconfiaria, não. Uma pessoa tão bonita ia enganar? Não ia. Olha, amei que tá aparecendo aqui até a Ana Marbi. Uma pessoa tão bonita, a gente desconfia de gente bonita, não desconfia? Menina, então, o que acontece? Que é até melhor não desconfiar. Deixa a gente... a gente quer viver às vezes, gente. Igual eu falei assim pra vocês. Eu queria que desse certo, mas no fundo eu sabia. Gente, eu sempre soube. Não imaginava que o cara, né, ia ter outra mulher e que ele ia chegar lá e no mesmo dia ele ia estar postando foto com a menina postando foto com ele. Mas assim, sempre foi muito claro pra mim que alguma coisa estava muito errada e que uma hora eu ia descobrir. Por quê? É igual eu falei, gente, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então assim, ele tava muito disposto, sabe? Primeiro, mais velho, se não me engano, ele tinha 38 anos e eu 22. Ai, um senhor de idade já. Então, assim, destoa muito, sabe? Não que idade seja uma regra, mas, assim, geralmente,
tem chances, muitas chances de dar errado, sabe? A galera nos comentários, 38 não é velho não, moça. Eu sei, gente, mas ela tá comparando com a idade dela de 22. É 16 anos de diferença. É bastante diferença mesmo. Então, eu sabia que tinha algo de errado, e também sabia que eu ia descobrir. Eu só não sabia que era algo tão assim, né? Não, ela nem descobriu nada. A gente até agora não sabe de nada, só sabe que ele tem outra. Não sabe de mais nada. Mulher, e aí pouco tempo depois, eu acho que depois ela continuou postando foto com ele, porque eu cheguei a ver outras vezes. Só que passou pouco tempo, ele assumiu outra, que inclusive não era a mesma do pijama, entendeu? Era outra mulher. Então assim, o cara é realmente maluco, sabe? Meu Deus, esse menino passou o peru na cidade inteira, gente. Eu quis tentar, eu falei, não tô fazendo nada. Tô aqui à toa, eu ia estar de férias em agosto, então eu falei, deixa ele vir, vou aproveitar ele aqui. Em agosto eu vou pra lá. Isso, aproveitar a vida. Que ele ia arcar com tudo, que ia pagar passagem pra eu ir. E eu acho que e você tinha que torcer pra vai que entre uma e outra é agosto e você consegue ir pra lá. Às vezes a vida tá aí pra ser vivida. Então assim, eu falei, vou me divertir, entendeu? E esperando a bomba cair no meu colo. E foi isso. Igual eu tinha falado, tipo assim, se desse certo, ótimo. Eu tava disposta, inclusive, a fazer dar certo. Se der certo, eu iria pra lá. Inclusive, ainda tô super disposta a fazer dar certo. Morar com ele e tudo. A gente já tinha aquela programação que eu falei pra vocês dos meses seguintes. Só que eu sabia que não ia dar, entendeu? Só que eu tava aproveitando, porque ele era bonito. Gostava das mesmas coisas que eu. Era uma pessoa interessante de se conversar, porque ele era muito inteligente. Então, assim, não tinha nada a perder, entendeu? Se desse certo, que bom. Mas se desse errado também, eu ia perder o quê? Nada. Menina, só saiu ganhando, que no final não ficou com traste chato. aí você tem um ponto. Guria do céu, em nenhum momento você teve medo, tipo, levar um conversante de outro estado, mas a pessoa bonita, gente. The Halo Effect. Uma pessoa bonita, ela é assassina? Não é assassina, gente. Confiem. Quando a pessoa é bonita, ela é honesta. Uma pessoa bonita, ela é íntegra. Ela é uma pessoa ética. Bonita e gostosa, então, nunca desconfie de uma pessoa assim. Não faça isso com você. Óbvio. Aí pra cabana, no meio do mato, cara, você correu sérios perigos. Perigos sérios e deliciosos. Porque o que acontece? Não é que eu não tenha ficado com medo. É claro que eu tinha esse receio. Só que eu tinha esse cara no Instagram há muito tempo, muito tempo. Tanto que, tipo assim, eu tinha ele no Instagram, a gente já tinha conversado. Eu comecei a namorar, namorei bastante tempo, inclusive. E depois que eu terminei, a gente começou a conversar. Aí passou, tipo assim, várias pessoas pela minha vida. Até que, de fato, eu fui ficar com ele, entendeu? Então, como eu já tinha ele no Instagram há muito tempo, eu vi a vida dele. A rotina dele com a mãe, com a irmã, com os amigos, pessoas do trabalho. Então, eu pensei... Ela já stalkeava esse cara, ó. É por isso, caralho. Sei. De mentira ele não é. Não tem perigo de ser uma pessoa no Instagram e chegar outra aqui em casa. E como eu via... irmã, mãe, eu fiquei, de certa forma, um pouco segura com isso, sabe? E a gente conversou muito, a gente conversava de vídeo, então isso foi me dando segurança. Eu falei pra várias pessoas que isso ia acontecer, que ele iria vir. E o negócio da cabana, de ir pro meio do mato, é um lugar... Não é meio do mato também, não. É um lugar que tem aqui na minha cidade... É tipo um camping, e aí tem umas cabanas lá também. E eu conheço as pessoas, os donos de lá, eles inclusive moram lá. Então, eu compartilhei a minha localização com várias pessoas. E pra qualquer coisa que acontecesse, eu conheço os donos de lá. E nunca é uma coisa que você vai e tem só você lá. Sempre tem muita gente, entendeu? Sempre tem um luauzinho ali de noite. Então, assim, de certa forma, era um pouco mais seguro, sabe? E eu não sabia que ele era maluco, né? Tem esse detalhe, a gente nunca sabe que a gente tá lidando com um maníaco. Mas eu tinha contato com a mãe dele, igual eu falei, ele passou o contato da mãe, falando assim, eu tô indo, fica com o contato da minha mãe, ela já sabe de você, então se você precisar, você fala com ela. E isso foi me dando segurança, mas é exatamente isso que esses caras fazem. Então, se eu posso dar um conselho, não faça. Pelo amor de Deus, não faça isso nunca, entendeu? É muito perigoso, realmente, eu corri um risco muito sério, só depois que ele veio e que ele foi embora e essas coisas aconteceram que eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Mas eu tinha essas coisas
que me fazia ter uma certa segurança. Deixa eu ver o que mais que você falou. Ah, conversante. Muita gente falou assim, ah, mas como assim conversante? Gente, eu não aceitei o pedido de namoro antes, entendeu? A gente já falava sobre relacionamento, mas a gente sempre tinha essa conversa de vamos se conhecer pessoalmente primeiro pra depois a gente ver o que vai ser. Então, no momento que ele chegou aqui, ele era apenas um conversante. Eu nunca tinha nem ficado com ele, ele ia ser mais o quê? Ele me pediu um namoro no dia que ele chegou. Então, depois disso, é que poderia ter virado outra coisa, mas eu também não aceitei o pedido de namoro. Então, ele nunca passou de um conversante. E outra coisa, ele não ficou na minha casa. Ele veio, o dia que ele chegou, ele passou na minha casa, a gente jantou na minha casa, mas ele não ficou lá. Aí teve um outro dia durante a semana que eu fiz uma janta na minha casa e chamei ele pra ir lá jantar. Então, ele ia na minha casa por conta disso, mas ele não ficou na minha casa. Aí você tem um ponto, porque o que acontece? Não é que por mim? muitas E por que você não contou pra ela? Vocês perguntaram por que eu não falei nada pra ela, não mandei mensagem, não contei, não mandei as fotos, porque eu tinha foto com ele. E assim, gente, por que eu não falei? Primeiro, o meu problema não era com ela não me fez nada. Segundo, mas assim, eu contaria porque eu iria acabar com tudo. Eu tenho certeza que não ia acabar. Eu posso ter uma percepção muito errada da coisa, mas vamos lá. Pelo que eu acompanhei dela, os dias que eu fiquei olhando o Instagram dela, primeiro eu olhei... Ai, tem E foram muitos dias que eu fiquei olhando o Instagram dela. ponto que eu não contei dessa história, eu tenho que contar no próximo vídeo. Mas assim, pelo que eu vi do Instagram dela, da rotina dela, do jeito que ela é claro que eu não sei nada da vida da moça, não posso julgar. Não posso falar nada assim sem saber. Mas a minha percepção é de que ela é uma pessoa meio lelé também. Não vou falar que eu sou certa, eu não tenho lugar de fala, porque Eu também tô achando que todo mundo nessa história não tá podendo alegar sanidade mental. também não sou normal. Mas ela é bem doida, assim, sabe? Bem pra frente. E eu acho, sinceramente, que se eu tivesse falado alguma Que eles têm um relacionamento não mono. Às vezes é isso. coisa com ela, ela iria me julgar. Ela iria me xingar, ela ia falar que eu sou a outra, que ela tá com ele há muito mais tempo. E ela iria permanecer com essa relação, até porque ele é extremamente manipulador, entendeu? Agora você pensa, ela tá lá, ela é da cidade dele, inclusive. Ela está lá com ele, ela vivia saindo, postando foto com ele. Ela tinha um cara muito bonito, que provavelmente pagava tudo pra ela. Igual quando ele veio aqui, não fez o mínimo também, né? Era obrigação dele. Mas... ele sempre fez tudo, sempre pagou tudo. Igual eu falei, que eu iria pra lá e ele iria pagar tudo. Então ele era entre aspas, um cavalheiro. Ele fazia as coisas certo. Inclusive, ele fazia de caso pensado, eu tenho certeza. Até pra te ter, sabe? Pra te passar o mel. Era isso. Então, ela tem esse cara muito bonito. Muito bem sucedido, digamos assim. Uma vida estável. Inteligente. Ele tem o negócio, ele tem a lábia. Você acha que ela ia acreditar em mim? E mesmo que talvez ela... vamos conversar e vamos ver o que é. Ele iria inventar uma mentira muito grande pra ela. Pra tentar justificar. Ele ia falar que eu sou doida, que ele veio viajar, sei lá, a trabalho e me conheceu, mas que não foi nada demais, que não foi nada premeditado, igual ele falou dela pra mim. Muitas de vocês perguntaram por que eu não falei nada pra ela, não mandei mensagem. Eu só vejo vantagem, gente. Justamente. Amiga, você foi a outra. Ela que deveria ter descoberto você. Eu penso exatamente da mesma forma. Inclusive, na época, eu conversei com as amigas minhas, contei, né? Inclusive, amigas que conheceram ele quando ele tava aqui. Aí contei tudo que tinha acontecido, elas falaram que nem compensava. Primeiro, pelo jeito da moça, né? Igual eu falei, parece que ela é bem doida. Eu acho que ela não acreditaria em mim. E segundo que, gente, quem tava com ele primeiro era ela. Então, quem tem... Mas, gente, um homem desse pode tudo. que ter descoberto era ela. Eu fiz o esforço de procurar em todas as pessoas que ele seguia até achar quem era a mulher. E achei. Quem deveria ter feito esse trabalho era ela. Cara, essa garota, ela é hacker, cara. Ela sabe como que vê o stories sem mostrar. Ela vê stories até o final. Ela vê todos os seguidores até descobrir quem é a pessoa. Nunca duvide de uma pessoa querendo descobrir se um gostoso está solteiro. Entendeu? Ela que tem que desconfiar, ela que tem que ir atrás, sei lá. Eu não tenho que falar nada pra ela, não. Claro, talvez eu simplificaria a coisa pra ela, porque eu acho que o envolvimento deles acabou, até porque depois ele namorou outra mulher. Mas assim, ela tem que ir atrás, uai. Igual eu fui. Porque vamos supor que ele falou pra ela que ele ia viajar a trabalho.
Igual eu falei pra vocês, ele postou foto, ele postou as fotos da cabana. Eu não tenho certeza se ele postou a mesa que eu tinha feito, que o dia que ele chegou, eu fiz uma massa e tinha preparado um vinho e tudo mais pra gente tomar, e ele tirou fotos. Eu não tenho certeza se ele postou isso. Mas se ela viu que ele estava em Minas Gerais, que ele foi pra uma cabana, que ele foi em Cachoeira, será que ela não pensou de procurar? Será que, igual o dia que ele foi no show e eu imaginei que ele não estivesse sozinho, será que ela não pensou que ele não estaria sozinho? A gente tem que ter um pé atrás. Já que terminaram, eu chamaria ela pra conversar. Eu não, meu amor, eu chamaria era ele. Pra te falar a verdade, eu acho que na realidade eles nunca nem namoraram, sabe? Porque era tudo realmente muito esquisito. Ele postava coisas dele, da vida dele, do trabalho dele. Ela não comentava em nada. Ele nunca comentava em nada das coisas dela. Era realmente só... Ela postava as coisas com ele. Ela postava foto com ele, foto na casa dele. Mas ele não repostava nada. Não fazia nenhuma menção a ela no Instagram dele. Também não comentava em nada das coisas dela. Então, na realidade, eu não sei, não posso dizer com certeza, sabe, afirmar, mas eu acho que eles nunca namoraram, não. Eu acho que ela realmente era ficante dele, que ele nunca chegou a postar nada. Aí teve gente que falou assim, mas ele postava assim, e você só não via. Eu não via pelo meu Instagram, gente, eu via pelo link lá, que você vê anonimamente, entendeu? Então, eu teria visto. Ele realmente não postava nada. Eu acho que ela realmente postava as coisas com ele. Não sei por qual motivo, que isso daí eu ainda não entendi. Moça, pelo amor de Deus, se você ver esse vídeo, tem muitas formas de você saber que a história é sobre você, sobre essa pessoa que a gente tem em comum. Pelas datas, pela viagem para Minas Gerais, tem como você saber. E se por favor chegar em você, não fique brava comigo. Gente, eu não tô pouco me lixando se chegar nele, não tem nada que ele possa falar. A minha preocupação é só a moça ficar chateada comigo, só com isso. Então, não fique brava comigo, gata, vamos ser amigas e vamos conversar sobre esse macho maluco. Vamos conversar também sobre esse macho maluco? Eu queria muito conversar sobre esse macho maluco. Ô, Ana Luísa, me manda na DM a foto dele. Ele tem contato? Será que ele tá solteiro? Se bem que ele tá solteiro, não importa tanto.